Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, vocês irão me acompanhar vendo quantas páginas eu consigo ler em um dia. E hoje eu vou focar totalmente na leitura. Vai ser um dia que eu vou me dedicar 100% a ler os livros que eu separei aqui. Olha a cabeça, já separei os livros, se fosse pelo menos só um, talvez fosse mais fácil, hein? E vocês vão me acompanhar, como eu já disse, ao longo desse dia, vendo quantas páginas eu vou conseguir ler. Eu fiquei aqui, assim, pensando por alto, e também nos livros que eu separei, eu acho que eu vou conseguir ler umas 300 páginas. Talvez até finalizar um deles, que é um livro um pouco mais curto. E hoje é terça-feira de manhã, exatamente 8h22 da manhã. Eu pretendo ler até durante a noite, até meia-noite, né, o dia de hoje. E então vamos começar. E eu vou começar mostrando pra vocês o livro que eu quero ler no Kindle, que é o Clube do Livro Mortal. É um livro de suspense, envolvendo esse clube do livro. Eu me interessei mais por esse livro por conta disso, que é envolvendo um clube do livro. E durante um desses encontros dessa turma desse clube, algo vai acontecer e a partir daí vai começar, né, a investigação, o mistério e tudo mais. E esse é um livro curtinho. Ele aqui no Kindle tá marcando como 362 páginas, mas lá na Amazon, quando eu fui olhar, tava marcando como 200 e alguma coisa, mas eu acho que era edição física. Geralmente no Kindle a contagem de páginas é maior, e esse livro é lançamento, eu acho que foi lançado no começo desse mês. E eu fiquei interessada, como eu já disse, por essa leitura, e a sinopse também me chamou a atenção. O segundo livro é um livro que eu tava querendo há muito tempo. Eu li ele durante a minha adolescência, e eu me lembro que eu gostei muito. E foi um daqueles livros que eu pensei, eu quero ter essas edições físicas. E desde então, eu venho tentando adquirir essas edições, mas assim, nem sempre elas tinham em estoque, mas durante os últimos tempos eu consegui comprar cada uma delas, que é A Maldição do Vencedor. Esse livro eu lembro que eu gostei muito dele. Ele é um livro de fantasia, talvez hoje em dia ele até se encaixe em uma romantasia, e eu me lembro que eu gostei muito. Aqui a gente tem um reino, tem uma espécie de reino, e essa personagem aqui principal, ali no momento talvez de impulsivo até, ela acaba comprando um rapaz que está à venda, sendo vendido como escravo, e a partir daí a história começou a desenrolar. E eu lembro que eu tava gostando muito, e eu até comprei. Os outros dois livros estão aqui na estante, e não foi edições tão fáceis de ter, tanto que uma delas, esse nome aqui na lateral já tá até desbotado, essa aqui não, ainda tá ok. Mas eu tô muito feliz que eu tenho esses 3 livros, e assim, a minha vontade era de ter todos para começar a ler, e até hoje eu não tinha pegado esse livro, mas tá nas minhas metas de ler ainda esse ano, antes que o ano acabe. Então eu achei um momento propício, e ele tem 322 páginas. E o outro, pelo qual eu já vou começar aqui a leitura, é O Vale do Medo, Arthur Conan Doyle. Esse é um romance, mas ele é um romance curto. Eu dei assim uma olhada por cima e eu acho que ele deve ter umas 100 e poucas páginas. Eu vou olhar aqui na página que começa e que termina. Ó, ele começa aqui nesse ponto. A página em si que ele começa é na 307 e vai até a 468. Então é um pouco mais de 100 páginas, e eu já vou começar por ele, porque aparenta ser o mais curto, e também porque, como já vai ter aqui um thriller, suspense, e esse aqui também deve ter um pouco disso, de ali um mistério, alguma coisa, para não ficar 2 leituras seguidas do mesmo tema, eu vou começar por esse. Depois, A Maldição do Vencedor, até porque livros físicos, né, é melhor para ler durante o dia, à luz do dia eu acho melhor. E esse daqui, não sei se eu vou pegar ele agora durante o dia, talvez eu deixe pra ser a leitura da noite, que é o Clube do Livro Mortal. E é isso, gente, vamos ver quantas páginas eu vou conseguir. E é isso, gente, vamos ver quantas páginas eu consigo ler no dia de hoje. E eu separei o dia de hoje unicamente, como eu já falei, pra mim ler, exclusivamente pra mim ler, focar nessas leituras. Porque eu não sei vocês, mas quando o ano vai chegando ao fim, eu vou ficando um pouco, não sei se com preguiça de ler, mas eu vou lendo menos. Meu ritmo de leitura diminui, até porque minha cabeça já começa a ficar nas próximas leituras, nas leituras já do ano que vem. Tem até alguns livros que eu quero comprar agora na Black Friday pra ser minhas primeiras leituras de janeiro. Aí acaba que minha mente fica focando nas próximas leituras e deixando as leituras atuais de lado. E também dezembro, né? A gente ainda tá em novembro, mas em dezembro também é um mês que eu não consigo ler muito. Me dá uma certa ansiedade, não sei. Mas quem sabe, né? E agora que eu tenho aqui esse canal, pode ser que seja diferente, porque pra mim ter conteúdo aqui pra postar, eu preciso ler. E é isso, gente. Sem mais delongas, vou começar essa leitura. Agora já é
8h30, 8h28, vai dar 8h30 da manhã. Vou ler esse daqui e assim que eu tiver lido as primeiras páginas, tiver alguma coisa aqui pra dizer, acrescentar sobre a leitura, eu venho falar com vocês. Acho que a luz mudou um pouco porque tá ficando nublado. Mas é isso, vou começar pelo Vale do Medo do Sherlock Holmes. Onze h 13 da manhã. E eu já li uma boa parte da história, agora vou ficar faltando só 100 páginas para terminar o livro. E aqui a gente vai acompanhar a investigação de um crime que acontece em uma cidadezinha pequena, em um vilarejo ali próximo a Londres. Não tão próximo, mas é um vilarejo. Um homem muito rico que vem morar naquele local, ele mora em uma mansão que é cercada por um fosso. E para entrar nessa mansão, tem que ser através de uma ponte que em determinado horário ela é erguida, né? Só pela manhã que ela é baixada novamente para poder ter passagem para esse local. E esse homem foi assassinado ali em seu quarto e aparentemente não há pistas de quem é esse assassino, como foi que ele teve acesso àquele local e como foi que ele conseguiu fugir. E há todo um mistério, né, em torno de como esse crime aconteceu. Só que o Sherlock Holmes já estava na pista desse crime antes mesmo de ficar sabendo que de fato ele aconteceu. E o detetive chega justamente na hora que ele estava debatendo com o Watson sobre esse acontecimento. E aí ele entende o que aconteceu. Eles viajam para esse local, que eu acho que fica em Sussex. É isso mesmo. E daí, junto com a polícia local, ele começa a fazer parte dessa investigação. Esse romance eu estou gostando bastante, está sendo bem legal. A ambientação dele, o local onde está se passando, só me fez desejar que hoje fosse um dia de chuva, que com certeza eu teria complementado ainda mais essa leitura. E agora eu vou fazer uma pausa para o almoço terminado e preparar meu almoço. Vou almoçar. E após o almoço eu vou continuar com essa leitura para mim terminar ele. E quando eu terminar ele, imediatamente eu já vou começar a Maldição do Vencedor para avançar um pouco nessa leitura, porque durante o período da tarde é mais extenso, eu acredito que eu vá conseguir ler mais. E em breve volto aqui para atualizar vocês de como está o andamento das leituras. Até agora eu estou achando bem positivo, estou conseguindo me concentrar nessa leitura, apesar que pela parte da manhã para mim sempre é um pouco mais corrido. Mas eu acabei nem indo para academia hoje para focar nessa leitura, em algumas coisas da casa. E é isso, gente. Vou continuar aqui lendo e em breve volto aqui para atualizar esse vlog. 2h36 da tarde e eu terminei O Vale do Medo do Sherlock Holmes. Tá com uns 15 minutos que eu terminei esse livro. E essa história foi marcada por duas reviravoltas que foram muito bem-vindas a essa história. Deu uma dinâmica nova. Sabe, assim, transformou algo que estava bom em algo melhor ainda. Eu gostei demais. Principalmente quando eu entendi o título do medo, o porquê do nome ser O Vale do Medo. É, eu posso dizer que eu me senti com medo, no sentido assim de me imaginar estar nessa situação aqui. Quão assustador é, mas o que eu mais senti durante essa história foi angústia. Angústia pelos personagens, pela vida deles. E algo que me deixa triste, e eu acho que eu vou ter que deixar vocês tristes também, é que o final acaba não sendo tão feliz, sabe? Aquela coisa ruim que existia ali acabou chegando, até o personagem, infelizmente, no final. E foi muito triste que isso aconteceu, apesar de tudo. Mas eu acho que também condiz muito, infelizmente, condiz muito com o que essa história quer passar.
E foi uma história muito boa. Eu tava com saudades de ler algo tão gostoso assim do Sherlock Holmes. Esse vídeo eu não cheguei a mencionar, mas esse livro está sendo uma releitura. Estou relendo todos os livros de Sherlock Holmes. E essa daqui foi uma das histórias que eu não me lembrava de nada. Geralmente as outras, quando eu começava, e até mesmo assim, a maioria dos contos, quando eu começava a ler, me vinha, né, à memória as coisas que iriam acontecer em seguida. Já nessa história aqui, eu não consegui me lembrar de absolutamente nada. Foi como ler o livro realmente pela primeira vez e isso foi muito prazeroso. E agora eu vou começar A Maldição do Vencedor. Estou bem ansiosa para fazer essa leitura, que também vai ser uma releitura, né? Porque eu li já faz alguns anos, eu me lembro de algumas coisas assim por cima, mas também é pouco, então assim, quero ver o que é que eu vou achar desse livro dessa vez, porque a primeira vez que eu li, eu me lembro que eu gostei muito. Como eu já disse, foi uma história que eu pensei, eu quero ter o livro, eu quero a edição física, e vamos ver se eu ainda me mantenho com esse mesmo sentimento e pensamento com relação a essa história. A fonte desse livro é muito boa, muito gostosa para ler. Certamente vai facilitar muito durante a leitura desse livro, essa fonte, esse espaçamento, essa diagramação. Estou aqui no quarto com a TV ligada, porque eu me lembrei que hoje tem jogo do Brasil. Então, com certeza, isso vai, né, atrasar um pouco minhas leituras. Mas eu já cheguei na página... Deixa eu ver, essa daqui vai ser 55, então essa aqui é a 54, que é o capítulo 9. Eu tô gostando do livro. Pronto, até aqui eu me lembrar de tudo que tinha acontecido em partes, que foi quando a personagem comprou esse rapaz, que estava sendo vendido num local onde se compra escravos, então ela comprou ele ali por impulso, praticamente ela não sabe o que levou a ela a tomar essa decisão. Ai, já estão entrando em campo. Vini Júnior acabou de passar. Ai, gente, eu nem gosto muito de acompanhar essas coisas dos famosos, mas acaba acompanhando. Nesse negócio da Virgínia, do Vini Júnior, eu acabo, sem querer, ficando sabendo de tudo por conta do Twitter. Mas enfim, voltando agora aqui à leitura. Ela comprou esse menino como escravo. Só que, assim, dá pra perceber que tem alguma coisa ali, só que eu ainda não sei o que é. E é isso, gente. E esse mundo aqui é um mundo colonizado pelo povo dessa personagem principal. Antes viviam outros povos ali. E eles chegaram e dominaram tudo. Inclusive a casa que ela mora com a família dela, com o pai dela, pertencia a esse povo. E ela lembra disso, fala sobre isso enquanto está ali. Então, assim, é um mundo que eu acho que a qualquer momento vai acontecer aqui algum colapso. Porque esse povo conquistado não está satisfeito em ter sido conquistado e em algum momento eles vão, né? Estão tentando, aliás, a todo tempo sempre tá tendo algum conflito ali, deles tentando reconquistar a sua terra. E eu acho que esse menino tem alguma coisa a ver com isso aí, não sei ainda, mas quando eu ler mais eu falo com vocês, mas até agora eu tô gostando, como eu já falei. Tá sendo uma leitura bem fluida, com certeza dá pra mim ler esse livro hoje todo, se eu quiser, assim, se eu realmente focar e ler, eu vou conseguir. Só que aí eu tô achando tão gostosinha a leitura que eu não sei se eu quero terminar ele hoje, não sei, vamos ver. Vou assistir aqui o jogo. Quem sabe se der pra me ler um pouquinho, assim, no primeiro tempo, que geralmente é o que eu menos acabo prestando atenção às vezes, dependendo de como tiver o ritmo do jogo. Talvez eu consiga ler mais um pouco, senão só quando terminar o jogo eu vou ler mais tarde. Depois da janta e tudo, que é mais ou menos o horário que vai terminar. Com certeza, finalizar a partida. E é isso, gente. Tô aqui com a minha alguinha. Deixar aqui a água e... né? Tirar a TV do silencioso e assistir. Tomara que o Brasil
vença. Eu sempre me iludo, não tem jeito. Todo ano de Copa eu acabo me iludindo. Tô aqui torcendo. É isso, eu me iludo, né? Tomara que seja uma ilusão que vá pelo menos e o Brasil não perca logo no começo da Copa, nem nada. E é isso, gente. Depois eu volto aqui pra falar com vocês. Oi, voltei para finalizar o vídeo e falarmos sobre a quantidade de páginas que eu consegui ler ontem. Como vocês viram, ontem à noite eu filmei o horário que eu parei de ler. Eu acho que era por volta das 10h30 da noite, que foi o horário que eu fui dormir. E hoje eu vim trazer aqui o saldo de páginas que eu li. Acabei lendo um pouco mais do que eu achava que iria conseguir, pois eu consegui ler 365 páginas, o que foi muito bom. Na hora de fazer o cálculo, eu até olhei quantas páginas eu consegui ler de O Vale do Medo, do Arthur Conan Doyle. Consigo lembrar, acho que foi 168 páginas, talvez. Então foi essa quantidade de páginas que está passando aí na tela para vocês que eu li de O Vale do Medo, que eu li ontem, consegui ler. E o que me deixou muito feliz é que eu gostei desse romance, como eu comentei para vocês. Terminei a leitura desse terceiro volume de Sherlock Holmes e agora eu vou poder ler o quarto e último volume que está aqui na estante. É um livro de contos, então eu vou deixar para ler ele no mês de dezembro. E assim vou concluir o ano tendo lido, tendo relido todos os livros de Sherlock Holmes, o que me deixa muito feliz. Aqui da Maldição do Vencedor, eu li exatamente 80 páginas, parei exatamente na página 80 e o capítulo é o 13. 13 não, o 12. E tá sendo uma leitura bem gostosa. É tanto que eu vou continuar a leitura desse livro hoje. Eu gostei muito da dinâmica desse livro, do saudosismo que eu senti enquanto estava lendo ele. Porque, como eu já comentei, foi um livro que eu li durante a adolescência e foi muito gostoso reler. Está sendo uma leitura muito gostosa. Tô gostando, tô me divertindo e com certeza eu pretendo continuar a leitura desse livro, só que vai ser no próximo vlog que vai sair aqui no canal. Quanto à leitura do Clube do Livro Mortal, eu também gostei muito, li, eu acho que 33% desse livro eu cheguei a ler. Foram 120 páginas. E aqui a gente acompanha a história de 5 meninas que fazem parte desse clube do livro, que é ali um clube do livro muito famoso no meio literário, até mesmo invejado, que poucas pessoas conseguem fazer parte e muita gente quer fazer parte, mas ali quem domina esse ambiente, seja na vida real ou no mundo virtual, quem domina são essas garotas. Só e a gente acompanha aqui o ponto de vista de cada uma delas, tem o ponto de vista de cada um e a sua versão da história. Mas o que a gente conclui logo é que essas meninas não prestam. São horríveis, que pessoas terríveis. E tá sendo uma leitura rápida de ler. Só que aí eu teve um momento que eu me cansei, porque também eu achei, não sei, um pouco repetitivo. Mas por ser um livro curto também eu pretendo continuar a leitura dele, eu quero terminar. Sim, e acontece ali, né? Um crime com uma delas e ficam ali sem saber com quem exatamente aconteceu isso. E daí começa todo aquele drama o que aconteceu e o porquê aconteceu, e todo mundo tem um motivo, sim. E mais essa, que elas, cada uma delas tem um motivo para detestar umas às outras, para odiar e até desejar a morte. Então, assim, quem será, né? E todas ali têm um dedinho de culpa na morte da que foi assassinada. E foi isso, gente. Foram 365 páginas, como eu já comentei com vocês. Foi um dia muito gostoso de leitura, consegui ler bastante. Além de ter lido um livro todo, avancei em outras leituras. Apesar de ter sido muito divertido e eu ter gostado muito, toma tempo. Assim, normalmente eu consigo ler bastante, mas durante o período da tarde ou da noite, e onde eu tive que abrir mão, assim, querendo ou não, assim, é normal, se eu quero, é natural, né? Se eu vá querer ler muito, eu preciso abrir mão de outras coisas que eu quero fazer no momento, deixe de ir pra academia, como eu disse pra vocês, e na segunda eu tinha dado uma boa faxina aqui em casa, deixar tudo encaminhado para ontem ser um dia que eu não precisasse fazer praticamente nada a não ser ler. E outra também que eu trabalho em casa. Então, trabalhei menos e é aquela coisa, como eu trabalho para mim, se eu trabalhar menos, provavelmente eu vou ganhar menos, mas eu gostei muito, ainda assim, como eu já disse. Não é algo que dá para fazer todos os dias, a não ser que a pessoa viva de livros, trabalhando 100% com a criação de conteúdo literário. Mas ainda assim, eu acho que chega um momento que ler muito todos os dias dá uma cansada. Eu geralmente eu canso. Se eu passo um dia lendo muito,
Eu quero passar pelo menos 1 ou 2 dias sem lendo, ou lendo nada, ou lendo muito pouco. Muito obrigada a você que chegou até aqui e eu espero muito te encontrar no próximo vídeo.